Olá, essa aula é sobre hipotireoidismo. Será que uma dieta low carb piora o hipotireoidismo? Será que uma dieta low carb causa uma piora da função tireoidiana? É sobre isso que a gente vai discutir nessa aula. Mas para que a gente consiga adentrar nos detalhes e chegar na verdade em relação a esse mito, a gente precisa primeiro entender o que é a tireoide. Então essa aula vai ser dividida em duas partes. Uma que eu vou fazer aqui no Flip e depois a gente vai para o computador para ver a parte científica dos estudos propriamente ditos. Então a tireoide ela é uma glândula pequenininha que fica aqui na região do pescoço e ela produz dois hormônios principalmente. O T4, que é a tiroxina. Então, se você tem hipotireoidismo e toma Puran, Synthroid, Levoid, levotiroxina, o que você está tomando é a tiroxina, é o T4. E ela produz um outro hormônio, mas em menor quantidade, que é o T3. Quando a tireoide está funcionando pouco, a gente fala que a pessoa tem hipotireoidismo. Quando essa tireoide está funcionando muito, a gente fala que é hipertireoidismo. Quais são as causas de hipotireoidismo? Então, uma pessoa que retirou a tireoide por causa de um câncer, ela desenvolve um quadro de hipotireoidismo, porque ela não tem mais a fábrica que produz o hormônio. Uma pessoa que tem uma tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, ela também, com o tempo, esses anticorpos vão destruindo a glândula e ela vai parando de produzir esses hormônios. E aí desenvolve um quadro de hipotireoidismo. Então veja que a tireoide ela é uma fábrica, porque ela produz hormônios que vão atuar em outros locais, em outras células do corpo. E os hormônios tireoidianos, especificamente, como a gente vai ver na segunda etapa da aula, eles têm receptor em todas as células do corpo e eles são responsáveis por várias funções. Como toda fábrica, a tireoide tem um chefe, né? E é um chefe que, de certa forma, regula a produção do hormônio tireoidiano. Quem controla a tireoide é um hormônio que se chama TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Então, teoricamente, toda vez que a tireoide está produzindo menos hormônio, o que se supõe? Que o TSH vai aumentar. Então veja, toda hora que o hormônio tireoidiano diminui, o TSH aumenta. E o contrário também aconteceria. Num quadro de hipertireoidismo, por exemplo, que você tem um aumento dos hormônios tireoidianos, o TSH tenderia a baixar. Então, o TSH ele funciona como um chefe. A hora que os funcionários não estão mais trabalhando e produzindo muito, ele vai lá e grita e fica alto. Se a fábrica está produzindo hormônio de uma maneira adequada, ele fica quietinho na sala dele e não faz nada, ele fica baixinho, tá? A grande questão é que o TSH ele é um chefe relativamente burro. Por quê? Porque ele só consegue enxergar dentro da fábrica. Então, imaginem que se a tireoide fosse uma fábrica que produzisse camisetas e tecido, o T4 seria o tecido e o T3 seria a camiseta, ou seja, aquilo que de fato as pessoas usam quando estão na rua. Depois que a tireoide produz os hormônios T4 e T3, eles têm que entrar dentro da célula para que eles possam exercer a função deles. Então esse é um mecanismo de entrada, eles estão no sangue e eles têm que entrar dentro da célula. E lá dentro da célula é que acontece algo que se chama conversão periférica, ou seja, o T4 é convertido em T3. Então imagine que na nossa fábrica, o tecido ele vai dentro para uma loja que tem uma costureira com linha, diversos produtos, e aí lá ela vai fazer a camiseta, que é justamente o T3. E é o T3 que vai se ligar no receptor para desempenhar a ação. É a camiseta que as pessoas usam. Então, o T3, na verdade, é que é o hormônio ativo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse processo de conversão aqui do T4 em T3, o nosso chefe, o TSH, ele não enxerga de uma maneira muito adequada, tá? Então, várias situações diminuem essa conversão do T4 em T3 sem que o TSH perceba. Então, existem alguns polimorfismos genéticos, algumas alterações genéticas que dificultam essa conversão.
Resistência à insulina, inflamação e estresse também diminuem essa conversão. Então, como a gente vai ver na segunda parte da aula, pessoas com diabetes tendem a ter um T3 mais baixo. Quanto mais descompensado estiver o diabetes, consequentemente, quanto mais inflamado, maior a resistência à insulina, menor essa conversão. Mas tem outra coisa que diminui muito essa conversão, que é o emagrecimento e dietas muito restritivas do ponto de vista calórico. Por que que o emagrecimento diminui? Porque o T3 é um hormônio que determina, que influencia muito no nosso metabolismo, no gasto energético. E à medida que a gente vai emagrecendo, o corpo vai diminuindo o metabolismo. Então, agora que a gente já tem uma ideia do que é a tireoide, que a tireoide produz os hormônios, mas depois que ele é produzido, tem uma série de outras situações, a gente vai discutir na segunda parte se de fato uma dieta low carb é prejudicial para quem tem hipotireoidismo e se ela causa de fato uma piora dos hormônios tiroidianos. Muito bom. Então a gente já viu na aula do Flip Chart uma noção geral do que é a tireoide e como é a produção do hormônio tiroidiano. A gente viu que tireoide é uma glândula, que ela produz principalmente T4 e T3, que o hipotireoidismo é a falta de hormônio tiroidiano e que o excesso do hormônio tiroidiano a gente chama de hipertireoidismo.